Meu amigo, segura essa porque hoje o clima no futebol europeu simplesmente pegou fogo. E olha que nem é dia de final, nem é dia de clássico continental, nem é anúncio de contratação bombástica. É simplesmente a prévia do que promete ser um dos ambientes mais explosivos dessa edição da Champions League. Barcelona x Chelsea, terça-feira, dia 25 de novembro, às 17 horas. E no centro de tudo isso, duas joias, duas promessas que não são mais só promessas, são realidade, impacto imediato, peso, influência gigantesca. De um lado, Lamine Yamal, o menino que carrega a esperança e a vaidade de um Barcelona em transição. Do outro, Estevão, o garoto brasileiro que virou febre na Inglaterra, arrebatou a seleção brasileira e vem atraindo manchetes de todos os cantos do planeta. Só que hoje, meu amigo, o que caiu no noticiário foi além do futebol jogado dentro de campo. Foi além do debate tático, além da análise fria de desempenho. Hoje vazou algo que simplesmente quebrou a internet. Uma fala de Lamine Yamal, provocando Estevão, cutucando, alfinetando e deixando claro que a terça-feira promete virar combustão pura. Não foi desabafo, não foi brincadeira interna, não foi frase fora de contexto. Foi provocação direta, do jeitinho que alimenta a rivalidade, liga o modo competitivo e faz o torcedor esfregar as mãos enquanto pensa: é disso que eu gosto. A parada começou quando um jornalista espanhol, daqueles que têm costume de vazar bastidores do Barça, trouxe à tona um trecho de uma conversa privada em que Yamal, segundo ele, demonstrava irritação com a crescente popularidade de Estevão. E o trecho vazado, que circulou por toda a imprensa catalã e inglesa, trazia exatamente essas palavras: eu vejo todo mundo falando desse garoto como se ele fosse o novo salvador do futebol. Calma, ele joga bem, é talentoso, mas aqui é Champions, e aqui ele vai ter que mostrar contra mim. Quero ver se ele aguenta quando o jogo for grande de verdade. Lamine Yamal, fala vazada. Meu amigo, isso viralizou como se fosse bomba atômica sendo jogada bem no meio do noticiário esportivo. Espanha inteira reagiu. Inglaterra inteira reagiu. Brasil, então, nem se fala, porque Estevão virou assunto diário depois das atuações absurdas na seleção brasileira. E para dar ainda mais credibilidade à polêmica, o mesmo jornalista reforçou que a fala teria acontecido no vestiário do Barcelona, depois de Yamal assistir aos gols e às jogadas de Estevão pela seleção e pelo Chelsea. E aqui começa uma parte importante. Não é simplesmente uma fala qualquer. Existe contexto, existe histórico, existe um clima de comparação que já paira no ar há meses. Desde que Estevão explodiu no Chelsea, com dribles desconcertantes, gols decisivos e atuações que deixaram até comentaristas mais tradicionais de boca aberta, o nome dele começou a ser inevitavelmente comparado ao de Yamal, que sempre foi tratado como a grande joia da Europa, aquele que seria o rosto da nova geração. Aos poucos, essa comparação começou a incomodar parte da imprensa espanhola, parte da torcida do Barcelona e, aparentemente, o próprio Yamal. Porque uma coisa é você ser a maior revelação da sua geração. Outra é surgir alguém ainda mais midiático, ainda mais desequilibrante, ainda mais discutido, justamente no momento em que você quer consolidar o seu reinado no continente. E Estevão virou trending topic não só por estar jogando bem no Chelsea, mas porque virou peça fundamental na seleção brasileira. Para muitos, Estevão jogou mais em 3 meses na seleção do que Yamal jogou em 1 ano no Barcelona. Para outros, Estevão tem mais potencial de decisão, mais repertório de drible, mais frieza em jogo grande. E é claro que isso chega aos ouvidos de um jovem de 17 anos que, apesar de gênio, é humano, é competitivo, é vaidoso
e não gostou nadinha de perder protagonismo. A fala vazada repercutiu forte e na Inglaterra, sobretudo entre os torcedores do Chelsea, virou munição pura. A imprensa britânica tratou como desespero do Barcelona diante de um Chelsea que vem crescendo com Estevão, enquanto vários ex-jogadores da Premier League comentaram que provocação só funciona quando você está melhor que o rival, caso contrário vira pressão. E aí entra outro fator pesadíssimo. O Chelsea, apesar de seus altos e baixos, está vivendo um momento de empolgação justamente por causa de Estevão. É ele quem carrega o time em vários jogos. É ele quem mudou a dinâmica ofensiva do time. É ele quem transformou partidas truncadas em vitórias, partidas mornas em espetáculo, partidas duvidosas em show. Ele simplesmente virou um protagonista natural e isso irrita adversário direto, ainda mais um rival geracional como Yamal. Mas o que realmente joga gasolina na rivalidade é o fato de que terça-feira não é um jogo qualquer. Não é amistoso, não é pré-temporada, não é jogo sem peso. É Champions League e é Barcelona x-Chelsea em Camp Nou. Valendo classificação, valendo moral, valendo narrativa, valendo favoritismo, valendo quem será o novo dono dos holofotes do futebol europeu. E você acha que a fala de Yamal passou batida nos bastidores do Chelsea? Nem pensar. Fontes internas garantem que Estevão ficou sabendo e levou aquilo como motivação extra. Não respondeu publicamente, não quis criar tempestade à toa, mas quem convive ali dentro garante que ele soltou uma frase curta, direta e cheia de confiança. Eu respondo em campo. E essa frase ecoou como soco na mesa, porque Estevão nunca foi de se esconder em jogo grande. Ele sempre apareceu quando os holofotes estavam pesados, quando a pressão estava alta, quando o momento exigia personalidade. Foi assim no Chelsea, foi assim na seleção, e agora promete ser assim contra o Barcelona. E não para por aí. A imprensa espanhola ainda trouxe outro detalhe que deixou tudo ainda mais picante. Yamal teria dito que Estevão só está brilhando porque joga na Premier League, onde tudo é mais físico e aberto, insinuando que, na Liga dos Campeões, o buraco é mais embaixo. Isso virou munição preferida dos ingleses, que retrucaram dizendo que quem não está segurando pressão é o Barcelona e que Estevão já fez mais em poucos meses que muitos talentos hypeados do Barcelona em uma temporada inteira. Enquanto isso, nos bastidores, o técnico do Chelsea estaria preparando um plano tático para explorar justamente o desconforto emocional de Yamal, que pode entrar pilhado demais, tentando resolver sozinho, querendo provar algo individualmente. E isso, para um jogador jovem, é perigoso. E você, torcedor, o que acha? Deixe sua opinião aí nos comentários. Valeu e que Deus te abençoe.